Ok, galerinha, olha aí a professora aqui de novo. Ela voltou para explicar a atividade do dia 5/10. Só que agora é a atividade de língua portuguesa no livro do PAP. Tá aqui o livro, tá bom? Nós vamos trabalhar. Olha só, eu quero que vocês prestem bem atenção, por isso aqui que a professora vai falar. Vamos trabalhar essa atividadezinha bem aqui, né? Do dia 5/10. Gênero textual descritivo. Nós vamos trabalhar prefixo, sufixo e o uso do mais ou mais. Mais sem i, mais com i. Eu fico assim, meu Deus, às vezes perguntando, por que quando pergunta assim, qual o gênero textual, o aluno ainda erra? Muitos alunos erram. Se aqui a professora já está dizendo qual é o gênero textual que vai ser trabalhado, aí o aluno lê o livro lá no PAP, aí quando pergunta lá qual é o gênero, o aluno ainda erra. Gente, é só prestar atenção no que você está lendo, tá? Então, ó, gênero textual descritivo. Nós vamos trabalhar o livro do PAP, página 37 a 39, efetuar a leitura do texto verde, é o tema, o título do texto, e em seguida faça com atenção as tarefas de 2 a 8, tá? Então, de 2 a 8. E tem mais uma observação também. Ele diz assim, a ortografia mais, reveja o conteúdo na página 35. Por que ele colocou isso? Porque a professora colocou, na verdade, foi a professora, né? Porque a gente já trabalhou isso aqui, né? E a professora explicou para vocês. Então, o texto, vou virar a câmera para ficar melhor. O texto é esse aqui, tá? Verde. Você vai ler com atenção, com calma. No Nordeste brasileiro, as estações do ano são só duas. O inverno de fevereiro a maio é o tempo das chuvas. Depois é o longo verão sem chuvas de junho a janeiro. Então, olha só, vai lendo com calma o texto, não precisa ler rápido. Você não está correndo na Fórmula 1, tá bom? Depois que você lê o texto, você vai responder. Pula a questão número 1, porque eu sei que muitos alunos não têm dicionário, e vai para a segunda. No texto, o que é que a autora faz? Leia as questões e marque a resposta correta. Preste atenção que se você ler o texto com tranquilidade, de primeiro você já vai marcar essa resposta, tá? Eu não vou ler as alternativas porque senão eu acabo dando a resposta, eu não quero. Terceira questão. Em qual parágrafo é descrita a evolução do verão nordestino? Quando é que ele evolui? Você vai ver parágrafo aqui. Que parágrafo é? Lembram? O parágrafo ele começa aqui, ó, onde inicia uma frase e termina com um pontinho. Quando inicia uma outra frase, quer dizer que já é um outro parágrafo. Então, aqui eu tenho um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Esse texto, ele possui 6 parágrafos. A professora acabou de nomear aí, ó. E você vai ver qual desses parágrafos descreve a evolução do verão nordestino, tá bom? Não precisa escrever muito, ó. Parágrafo 1, parágrafo 2. É só a resposta que eu quero. Aqui a quarta questão. Para o autor, o verão, ele purifica a terra. Pois o quê? O que acontece? Número 5. De acordo com o texto, no Nordeste brasileiro, só há 2 estações, o verão e o inverno. Como a autora descreve cada uma dessas estações? Aí vocês vão colocar. O verão é assim, assim, assim. O inverno é assim, assim, assim. Simples, tá? Agora, conteúdo. Já trabalhei isso aqui, mas eu vou reforçar. Os prefixos são partes colocadas antes da palavra para alterar o seu sentido. Observe. Olha a palavra. A palavra-chave, que lembra que eu falei sobre o radical da palavra, que é a base, a palavra-chave é conhecido. Quando ele colocou o des, que é o prefixo, que é uma partícula que ela vem na frente da palavra, já formou uma outra palavra, ó, desconhecido. Olha como muda totalmente o sentido da palavra. Conhecido, alguém conhece. Desconhecido. Aquele homem é um desconhecido para mim, quer dizer que eu não o conheço, né? Então, comum,
com i em comum. Então, os prefixos que mais são utilizados são esses aqui: an, des, in, em, extra, pré, ante, pró, ré, sobre, super, sob e sub, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Extra. Com a palavra extra. Uma palavra com radical. Palavra, olha. Que palavra é essa? Forte, né? Quando eu coloco extra, fica extra forte. Quando eu coloco extra forte na frente, o que eu percebo? Que essa palavra, ela já mudou de sentido. Já não é só forte, é extra forte. Quer dizer que é muito forte, tá? Então, com esses prefixos aqui, é possível formar inúmeras palavras, tá? Deixa eu ver um outro aqui. Vou usar esse aqui. A palavra passado, tá? Se eu pegar o prefixo aqui ante, antepassado. Quando eu falar antepassado, quer dizer que é antes do passado, tá? Então, tem um outro sentido, né? E ela serve aqui, diz muito bem, ó. São palavras colocadas antes de palavra para alterar o sentido da palavra totalmente, né? Porque quando eu digo, mas foi no passado, não, foi antepassado. Quer dizer que foi antes do passado, bem antes. Menina, eu comi aquela partilha, ela é extra forte. Quando eu falo extra forte, eu digo que é muito forte, tá? Então, aqui, ele deu várias palavras. Legal, forte, fazer, útil. Eu não vou ler todas as palavras. E você vai utilizar esses prefixos e vai formar novas palavras. Presta atenção que você não pode pegar qualquer prefixo. Você tem que formar uma palavra que existe, tá? Por exemplo, a palavra aqui, legal. Eu vou colocar o an, vai ficar legal. Existe essa palavra? Não, professora, não existe. Mas existe a palavra ilegal? Professora, existe. Ilegal, que não é legal. Exatamente. Então, você vai formar uma nova palavra. Você vai formar palavras que existem, tá? Que tenham um significado, tá? Eu não vou só pegar qualquer partícula, juntar e formar uma palavra que eu acho que dá para originar. Não, essa palavra ela tem que ter sentido, tá? Então, formem as palavras com calma, sem pressa, para poder me enviar. Depois ele vem e coloca aqui sobre os sufixos. Os sufixos são partes colocadas após a palavra para alterar o seu sentido. Observe, rápido, né? Quando ele coloca rápido, você já sabe que é uma pessoa, que é algo que é rápido, tá? Mas quando vem o mente, rapidamente. Aí tem uma observação sobre essa questão da número 6, que ela muda totalmente o sentido da palavra, né? Brasil, brasileiro. Olha, de Brasil, que é um substantivo, né? Um substantivo próprio, se transformou o que? Um substantivo pátrio, né? Quem é brasileiro? A pessoa que nasceu no Brasil, né? Estudou também. Alguns dos sufixos mais comuns são ado, aço, ão, eiro, ex, acho, entre outros, tá? Então, aqui, ele não pediu para você originar, ele pediu para você juntar palavras que ele já deu. Deixa eu só organizar aqui a minha câmera. Use os sufixos indicados para formar novas palavras. Ó. Bom mais dade. Como é que forma? Professora, bondade. Eu vou escrever aqui. Bondade. Mas, professora, a senhora errou. Porque olha aqui. Aqui é N, a senhora colocou N. Por quê? Porque na junção da palavra eu percebi que aqui vem um D. Então, eu não escrevo
M antes de D, eu escrevo M antes de P e B. Então, eu vou usar a letrinha N, tá? Belo, a palavra belo com mais eza vai ficar o quê? Beleza. Rio, com acho, ri, acho e assim por diante. Aqui você vai fazer o uso do mais sem S e o mais com I. Aí eu coloquei lá no livro. Tá em dúvida? Vai lá na página 35. Vou lá na página 35 relembrar com vocês. Tá aqui. Tá? O mais sem I, ele pode ser substituído pela palavra porém na frase. O mais, ele é uma palavra empregada para relacionar pensamentos opostos, contrastantes, ou seja, contrário. Ele andou rápido, mas não conseguiu chegar na hora certa, né? É o contrário. Por mais que ele tenha andado rápido, mas ele não conseguiu chegar na hora certa. Já o mais com I é usado para dar ideia de aumento, grandeza, superioridade e comparação. Então, toda vez que você for escrever a frase, você precisa saber o significado de do sentido de usar a palavra mais sem I e mais com I, para que você não erre, tá? Na escrita. Isso é muito importante, porque isso você vai levar para a sua vida toda. Eu sempre falava em sala assim, se você aprender realmente conteúdo, você nunca esquece porque você aprendeu. Mas se você decora, amanhã você não lembra mais. E os conteúdos que você aprende hoje, você só vai reforçar nas séries seguintes e depois você vai prestar vestibular, né? Porque hoje não é mais chamado nem vestibular, é o Enem, né? Futuramente concursos públicos e tudo isso aqui cai, tá? Então, Júlio estava lá, mas não viu o que aconteceu. Qual é o mais que eu uso? É o mais com S ou mais com I? Olha, Júlio estava lá, porém não viu o que aconteceu. Ah, professora, deu para usar a palavra porém, então é o mais sem I, tá? Então, você vai lendo as frases e completando. Muito fácil. Essa professora é muito bondosa. Tá, meus amores? Então, boa atividade e um beijão para vocês.